Se a gente for estudar a parábola do rico e Lázaro, a gente vê que ela é totalmente contraditória com o ensinamento de Jesus. E aqueles que conhecem o livro de Urântia, né, vai ver que seria totalmente contraditória com o que o livro de Urântia fala sobre a vida após a morte, né? Nessa parábola, eles contam a história de que havia um rico e que havia um mendigo. E o mendigo ali vivia pedindo esmolas e comendo das migalhas que caíam da mesa do rico. E aí, quando os dois morreram, o rico foi para um lugar de tormento e o mendigo, que teve uma vida pobre aqui, foi para o seio de Abraão, foi para o céu. Um teria ido para o inferno, o outro teria ido para o céu, nessa parábola. Então, a primeira contradição é que essa crença de que todo rico vai para o inferno e que todo mendigo vai para o céu, né? Isso aí já não faz sentido, porque não são as posses materiais que definem a sobrevivência ou não de uma alma. Além disso, esse conceito de inferno e céu que Jesus jamais ensinou, né? Jesus jamais ensinou. De acordo com a parábola, o rico ficou lá sendo atormentado por conta de estar sendo queimado, né? Imagina uma criatura no inferno queimando viva, enquanto que o mendigo estava lá do outro lado. Outra coisa que não faz nenhum sentido, mesmo, né? Vamos imaginar que essa história de inferno tivesse alguma lógica, que não tem, mas já imaginou você viver no céu contemplando as pessoas queimaram o inferno? Que céu é esse, né? Que você fica contemplando um ao outro. Imagina uma pessoa que tem um filho que não se salvou, como é que ela seria feliz no céu vendo seu filho queimar no inferno? Faz algum sentido? Que céu é esse, né? Que prazer é esse? Não haveria prazer nenhum. Então, essa parábola não tem nada a ver com nada, de fato. E muitas pessoas aceitam, né? Tipo assim, dá uma passadinha de pano, tenta explicar. Ela contradiz a própria Bíblia, essa parábola do rico e Lázaro, porque até mesmo a Bíblia nega esse negócio do homem morrer e ir direto para o céu. A Bíblia diz que haverá um julgamento no final dos tempos e que depois do julgamento aqueles que seriam salvos, né, iriam para o céu e aqueles que fossem julgados, vamos dizer assim, condenados, seriam lançados no inferno. Nem mesmo a Bíblia concorda com esse negócio, morreu, vai para o céu ou vai para o inferno de imediato. Então, a parábola do rico e Lázaro, ela é difícil de ser explicada até mesmo pelos teólogos, porque ela não se encaixa com a teologia bíblica ou do restante da teologia bíblica. É uma pedra, né, no sapato dos teólogos. E, de fato, Jesus nunca contou essa parábola. O livro de Urântia diz que essa parábola ela era contada por João Batista. João tinha uma visão completamente diferente de Jesus acerca do reino. João ele tinha uma noção diferente. Ele acreditava num Deus vingativo, irado. Quem irá livrar-vos da ira divina? Era o que ele pregava, né? João não tinha uma noção do que Jesus tinha acerca do reino e acerca de Deus e acerca da sobrevivência. Ele tinha aquela crença no passado de que se você não se arrepender de seus pecados agora, senão vocês serão lançados no inferno. Essa era a pregação de João. E Jesus trouxe uma ideia completamente diferente. Então, entre os discípulos de Jesus, havia também discípulos que haviam sido discípulos de João. João também tinha seus seguidores. E depois que João morreu, esses seguidores, na época que João estava vivo ainda, eles perguntaram sobre Jesus. É ele o Messias? E João falou, é ele o Messias. Então muita gente deixou João e passou a seguir Jesus. Mas tinha muito daqueles conceitos do passado, que eles não conseguiam conciliar. Jesus ensinava algo diferente do que João ensinava. E aí, eles muitas vezes continuaram com essas ideias equivocadas.
O livro de Durante diz que um certo dia, Pedro, né, Jesus não estava presente, Pedro, entre ali os que estavam reunidos, resolveu contar essa parábola. Está aqui no documento 169, tópico 3, diz assim: quando a reunião tornou-se muito barulhenta, Simão Pedro, levantando-se, tomou o comando e disse: homens e irmãos, não é apropriado que discutais assim entre vós. O mestre acabou de falar, e fazeis bem em ponderar as suas palavras. E o que ele proclamou a vós não é nenhuma nova doutrina. Não haveis ouvido sobre a alegoria dos nazaritas envolvendo o homem rico e o mendigo? Ou seja, era uma parábola, uma alegoria contada pelos nazaritas, e João era nazarita. Alguns de nós ouvimos João bradar essa parábola de aviso àqueles que amam as riquezas e cobiçam os bens desonestos. E ainda que essa antiga parábola não seja de acordo com o evangelho que nós pregamos, olha, Pedro já sabia, né? Que a parábola não era de acordo com o ensinamento de Jesus. Mas ele diz: todos vós faríeis bem em dar atenção às suas lições até a época em que puderdes compreender a nova luz do reino do céu. E a história, como João a contou, foi assim. E aí tem a parábola do rico e o Lázaro, que já foi contada, que já foi lida aqui, né, pelo Eli. Então, essa é uma parábola que não foi contada por Jesus e que depois, né, de muitos anos, acabou ficando registrada como uma das parábolas do mestre. Mas Jesus jamais contaria uma história assim. Primeiro, Jesus nunca ensinou sobre o inferno, sobre lago de fogo, sobre esse negócio de, né, de quem está no céu, ficar ali contemplando as outras, né, pessoas que não receberam a salvação ficarem queimando no inferno. Então, não faz nenhum sentido mesmo e não foi contada por Jesus. Essa é uma delas.